Olá, amigos do YouTube, meu nome é Pedro Grivach Neto, sou advogado previdenciário, faço cálculos previdenciários também e tem esse canal aqui, o Previdenciário Agora. Mais uma vez eu vou falar de direito previdenciário, desta vez eu vou falar da revisão da vida toda. A revisão da vida toda é uma revisão em moda hoje em dia. Eu já disse no meu alguns vídeos aí para trás sobre a revisão da vida toda e recebi muitos comentários duvidando de que o INSS não estava com receio de que essa tese fosse referendada pela Justiça, pelo STF. E realmente essa tese nós acreditamos que deve ser referendada pelo STF, porque já houve aí alguns votos positivos nesse sentido e estamos aí esperando decisão dos outros ministros que vão fazer aí referendar essa tese da revisão da vida toda. Antes, inscreva-se no canal, ative o sininho, comente se quiser, deixe seu like. Bom, o que é a revisão da vida toda? A revisão da vida toda é o seguinte: revisão da vida toda é para uma pessoa que se aposentou e tinha em qualquer tempo, agora faz 3 anos, 5 anos, 20 anos, depois da Lei 9876/99. A Lei 9876/99 foi a lei que definiu que o cálculo da sua aposentadoria, da aposentadoria de um segurado do INSS, deveria ser feito da seguinte forma: obtenção dos 80% maiores salários é feita uma média. Essa lei também instituiu o fator previdenciário, que seria um fator aplicado ao cálculo final, que poderia, em muitos casos, diminuir a aposentadoria e, em raríssimos casos, aumentar a aposentadoria. A revisão da vida toda, ela vai diretamente ao ponto nuclear. Ela diz que essa lei prejudicou muitas pessoas que obtiveram aposentadoria depois da promulgação da lei, porque as pessoas tiveram um cálculo de aposentadoria e obteve-se um resultado X. Só que se fosse aplicada a lei antiga, a lei básica da Previdência 8.203/91, esse cálculo teria sido melhor, seria X mais Y. Então, muitas pessoas entraram, muitos processos foram ajuizados, e o processo que originou, que foi e subiu lá ao STF, é o processo de um contribuinte de Florianópolis que começou lá embaixo e foi galgando aí os degraus da justiça e chegou lá no STF. É exatamente isso, ele foi aposentado em 2013 ou 14 e chegou num resultado que ele, de X, a aposentadoria dele, e o advogado que ele contratou disse que se a aposentadoria dele, como ele trabalhava há muitos anos já, ele tinha salários de contribuição desde 1980 e bolinha. Então, assim, ele tinha muitos salários de contribuição antes de julho de 94. Porque essa lei 9876/99 dizia que eram os 80% maiores salários a partir de julho de 94. Então, ponto nuclear da lei: o INSS tem que considerar os salários antecedentes a julho de 94. E no caso desse contribuinte, os salários que ele tinha em 91, em 92, em 93 eram enormes. E provavelmente a aposentadoria dele iria aí para o teto da aposentadoria, que hoje é R$ 6.433, por exemplo. Bom, esse processo caminhou, chegou no STF e o STF está para referendar aí a tese da revisão da vida toda. O que eu quero esclarecer é o seguinte: muitas pessoas duvidaram de que o INSS tem receio, tem medo do resultado do referendo dessa tese, da aprovação no STF em relação a essa tese. Eu fui buscar lá no STF o que o INSS disse numa das últimas petições desse processo. Vamos ler aqui. Isso é o INSS falando: dito isso, evidencia-se de início a repercussão econômica da questão constitucional versada no presente recurso.
Com efeito, a interpretação conforme a Constituição do artigo 3º da Lei 987699, a fim de garantir ao segurado o direito de opção à norma mais favorável de cálculo dentre as regras de transição e definitiva. Agora, vejam só, exigiria do INSS expressivo acréscimo nos recursos necessários à manutenção do sistema da Previdência Social brasileira. Então, ele já está dizendo que, olha, se isso aí for referendado, se isso for aprovado, se a tese for confirmada, temos aí um expressivo acréscimo nos meus cofres. O INSS que diz. Ele diz outras coisas aqui. E aí ele diz, com efeito, segundo a Secretaria de Previdência, a nota técnica, o impacto financeiro decorrente da imediata aplicação da tese do STJ, apenas o que toca às aposentadorias por tempo de contribuição, só nas aposentadorias por tempo de contribuição, ele vai determinar o valor do prejuízo que ele terá. Voltando, apenas no que toca às aposentadorias por tempo de contribuição, os valores, entre aspas, é da ordem de 3,6 bilhões para o ano 2020, 16,4 bilhões para os últimos 5 anos e 26,4 bilhões para o período de 2021 a 2029. Importante, isso é apenas aposentadoria por tempo de contribuição, pois assim continua o INSS, abre aspas. Observe-se que a nota técnica da Secretaria de Previdência não considera os impactos fiscais relacionados a outros benefícios previdenciários, tais como pensão por morte, aposentadoria por idade e invalidez. Quer dizer, o buraco é grande. Então, assim, para as pessoas que duvidaram, eu estou esclarecendo. E para as pessoas que não sabem, estão sabendo agora, elas podem ajuizar ações ainda e com certeza elas vão poder aí aumentar o valor da aposentadoria. Vão poder fazer com que sua aposentadoria, no que diz respeito aos salários antes de julho de 94, se no seu caso, ou no caso de uma pessoa que você conhece, eram grandes, eram enormes, e depois de julho de 94 a pessoa foi, vamos dizer, abandonando o mercado de trabalho e as últimas contribuições foram muito pequenas. Nesses casos, a revisão da vida toda funciona muito bem e ela pode aumentar a sua contribuição até o teto do INSS. E tem mais, você pode cobrar os atrasados até 5 anos. Uma coisa que eu não falei aqui, e eu vou retificar. Esse prazo, essa revisão é para quem se aposentou nos últimos 10 anos, porque o prazo de revisão do INSS é até 10 anos. Então, se eu falei alguma coisa lá atrás, é a partir de 2011 e em diante. Quem pode pedir essa revisão? É essa aí a minha mensagem para vocês. Até a próxima, um grande abraço.